Hoje vamos falar sobre cargas aceleradas. Cargas aceleradas são a razão por que existe luz. Né? Fundamentalmente, luz é criada por cargas aceleradas. E a gente vai deduzir isso aqui nessa aula. Infelizmente, para esse tópico, não temos uma referência muito boa. Ja? Eu sei que isso é explicado no Tipler um pouquinho, e no Halliday tem um capítulo sobre isso, mas, na verdade, eu não conheço uma referência que eu acho realmente boa. Por causa disso, eu boto muito amor nessa aula para vocês conseguirem usar essa aula para realmente aprender o conteúdo. Vamos começar assim. Tem a lei de Gauss do campo elétrico. E a lei de Gauss do campo elétrico é bem famoso. É que o integral fechado de uma superfície do campo elétrico é igual à carga dentro dessa superfície. E, obviamente, tem um fator de proporcionalidade aqui, mas esse fator não é tão relevante. O que é relevante é que você tem uma superfície fechada. Por exemplo, tem essa esfera aqui e você tem dentro uma carga, por exemplo. E vocês sabem que uma carga tem linhas do campo que saem dessa carga e essas linhas vão para todas as direções, né? Vão para frente, vão para cima, vão para baixo e basicamente essa lei diz que você conta o número de linhas que saem dessa superfície, você vai ter a carga que está dentro dessa superfície, dentro do volume que é encaixado por essa superfície. Isso é a lei de Gauss do campo elétrico. E agora, se você conta essas linhas, às vezes você também vai ter uma linha que entra e sai. E isso, por exemplo, contaria como zero, porque entra aqui e sai aqui. Então, se você tivesse tantas linhas que entram no seu volume, como linhas que saem do seu volume, você vai ter uma zero carga dentro do volume. Mas se essa soma dá algum valor positivo ou negativo, você vai ter uma carga positiva ou negativa dentro desse volume. E isso é a lei de Gauss do campo elétrico. A lei de Gauss é uma das leis de Maxwell, então é uma das leis que definem o eletromagnetismo. São 4 equações em total que vocês devem conhecer. O integral vira zero se não tem cargas dentro do volume. E agora, só baseado nessa lei, a gente vai deduzir que cargas aceleradas criam ondas eletromagnéticas. A única assunção adicional é que linhas de campo mudam com a velocidade de luz. Ok? Significa, se você tem uma carga aqui, e essa carga anda com uma certa velocidade, você vai ter aqui uma linha do campo no momento mais tarde, e essa mudança dessas linhas ocorre com uma velocidade de luz. Significa que primeiro a linha muda aqui perto da carga, então se você olharia, isso faria assim, alguma coisa assim, porque a linha do campo precisa de um momento para mudar, e esse momento é definido da velocidade de luz. Né? Então, isso vai ficar um pouco mais claro
agora. Então, vamos começar com uma carga Q no ponto O como origem. E vamos agora imaginar que essa carga é acelerada com uma aceleração A por um intervalo do tempo ΔT. E isso significa, logicamente, que agora ela tem a velocidade A vezes ΔT. E a gente assume que essa velocidade é muito menor do que a velocidade de luz. Depois de um tempo t, a carga estará na posição O'. Então, a gente tinha uma aceleração até o ponto O' e depois a carga continua com uma velocidade U até o ponto O'. Agora, em volta do ponto O, tem que existir uma esfera com raio C vezes T mais ΔT. Isso seria essa esfera aqui. E fora dessa esfera, o universo não pode saber do nosso jogo que a gente fez. O universo não pode saber que a carga foi acelerada e que a carga andou com uma certa velocidade. Porque isso aqui, essa informação se propaga só com uma velocidade de luz. Claro que essa linha de campo que saiu no ponto O também existe no ponto O'. E em volta do ponto O', existe uma esfera com raio C vezes T. E fora dessa esfera, também o universo não pode saber que dentro dessa esfera, essa aceleração aqui não tem que mais ser incluído. A linha do campo sai sem essa aceleração. Então, essa e essa linha, eles têm que ser conectadas. Basicamente assim. Então, entre as duas esferas, a linha do campo deve ser conectada e isso significa que essa linha tem dois componentes, uma nessa direção e uma nessa direção. E a gente agora sabe que nessa direção, essa magnitude tem que ser C vezes ΔT, porque ΔT era o tempo que a gente acelerou a carga e a informação na linha do campo, ela propaga com uma velocidade C. Então, essa linha aqui tem que ter a magnitude C vezes ΔT. Enquanto essa linha tem que ter a magnitude U perpendicular vezes T. U perpendicular significa a componente da velocidade U que é perpendicular à direção da linha do campo. Ok, isso agora é bem simples porque, obviamente, o campo tem que ter a mesma geometria, significa que E perpendicular dividido por E paralelo, isso é o campo na direção perpendicular e no campo na direção paralela, tem que ser U perpendicular vezes T dividido por C vezes ΔT. Agora, U perpendicular tem que ser exatamente A perpendicular, significa a nossa aceleração, vezes ΔT. E assim o ΔT se corta e a gente chega na expressão A perpendicular
vezes t dividido por c. Agora queremos saber o campo E perpendicular, porque esse campo aqui é o campo interessante, né? E paralelo não é tão interessante, porque E paralelo é exatamente essa linha do campo, basicamente. Mas esse E perpendicular, isso é uma nova entidade. Yeah? Então, queremos saber E perpendicular no lugar R, se isso aqui é R. Ok? Por causa disso, a gente substitui o nosso T por R dividido por C. E assim, a gente chega na expressão E perpendicular é igual a perpendicular vezes R dividido pela velocidade de luz quadrado vezes E paralelo. Mas E paralelo a gente sabe porque simplesmente a lei de Gauss. Né? A gente sabe da lei de Gauss, a gente pode deduzir a lei de Coulomb, que dá a nossa magnitude do campo elétrico, pelo menos da componente E paralelo, que é essa expressão aqui, Q dividido por 4π epsilon 0 R quadrada, Q sendo a carga, 4π epsilon 0 vezes R quadrada. E assim, a gente chega nessa expressão, A perpendicular vezes R dividido por C quadrada vezes a carga dividido por 4π epsilon 0 R quadrada. O R se corta e a gente tem agora uma expressão para E perpendicular. E a primeira coisa que vocês devem entender é que essa expressão cai com R. Né? Então, normalmente, a amplitude do campo elétrico cai com R quadrada. Mas essa amplitude, ela cai com R. R, isso é típico para ondas. Né? Porque ondas, a energia de uma onda é proporcional à amplitude quadrado e a energia tem que cair com R quadrado por razões geométricas. E por causa disso, Q sobre 4π epsilon 0 R mostra já que a gente provavelmente descobriu um tipo de uma onda aqui. Além disso, a amplitude é perpendicular à sua direção de propagação R. Isso, a gente sabe já, é também algo que é típico para ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Ok, então, E perpendicular é criada por uma carga acelerada ou decelerada. E isso é, de fato, radiação eletromagnética. Isso pode ser, por exemplo, luz. Na verdade, a gente não incluiu que aqui tem uma mudança do sinal. Se vocês olham exatamente para a dedução, isso é relativamente óbvio, depende da sua direção como você olha, mas aqui tem um sinal negativo. Não é tão importante. O que é importante é que agora, quando você tem uma onda e essa onda propaga, você vai ter uma oscilação nessa direção, perpendicular à direção da propagação. A intensidade e a potência de uma onda é proporcional ao quadrado da amplitude. Então, P é proporcional a E quadrada. E assim, você quer saber, basicamente, você quer pegar o quadrado dessa expressão para realmente saber qual é a intensidade que você tem. E assim você consegue ver que a intensidade é proporcional a seno quadrada de θ, se isso aqui é o nosso ângulo θ.
Isso significa, se você faz uma imagem disso, né? Se você tem uma carga que é acelerada, por exemplo, nessa e nessa direção, né? Vamos dizer, a gente tem uma carga num oscilador harmônico. Nesse caso, você vai mandar ondas eletromagnéticas nessa direção, mas você não vai mandar ondas eletromagnéticas nessa direção, porque o seno de θ nessa direção é zero. E basicamente o campo que você cria é exatamente o que vocês conseguem ver nesse gráfico aqui. Assim, a potência total radiada é Q quadrada vezes A quadrada dividido por 6πε0c elevado a 3. Então, isso é a potência total, né? Para calcular isso, você pegaria o integral total sobre todas as direções para ver quanta potência é realmente radiada completamente. Isso é um resultado muito importante. Isso se chama o resultado de Larmor. Mas esse resultado é muito importante porque isso agora é a energia que uma carga perde por causa de radiação eletromagnética, quando ela é acelerada. Essa carga é acelerada e, por causa disso, a gente cria luz e, por causa disso, a carga perde energia. E isso é essa energia que a carga perde. Agora vocês sabem, ou vocês devem saber, vocês aprenderam que radiação eletromagnética é criada pela aceleração de cargas. E esse resultado é extremamente importante. Na verdade, não é o único resultado aqui, né? Ondas eletromagnéticas também podem ser absorvidas de cargas, como uma aceleração ou uma deceleração. Então, existe uma interação entre as cargas no nosso universo e a luz e a radiação eletromagnética, né? Cada vez que uma carga é acelerada ou decelerada, ondas eletromagnéticas aparecem ou desaparecem. A maioria das ondas eletromagnéticas são estruturadas de uma maneira que pode ser bem aproximado como uma onda plana, né? Então, isso aqui, por exemplo, se você faz um corte aqui, você mediria algo assim, isso é uma onda plana, né? Um seno, um cosseno. E isso é basicamente o que a gente mede o tempo todo, né? A luz que a gente consegue ver são esses senos e cossenos. E isso mostra que o nosso universo está cheio de osciladores harmônicos, porque só um oscilador harmônico cria exatamente esse tipo de radiação, uma onda plana. Ok, então, dessa aula vocês devem lembrar o resultado de Larmor. Esse resultado é importante. E o fato que cargas aceleradas criam radiação eletromagnética. Porque esse tópico vai ter uma relevância enorme no futuro dessa disciplina. E com isso, eu digo tchau e até a próxima.